Bom dia, crianças. Vamos dar início à nossa aula, né? Hoje nós estamos iniciando a nossa aula, terça-feira, 16/3/2021, português. Nós vamos trabalhar um texto, a onça e o sapo, a interpretação do texto e depois em matemática tem algumas continhas. Então a aula é curta. Vocês agora, né, vai ficar um pouquinho difícil. Quem não conseguir imprimir as folhinhas, vocês poderão copiar no caderno, né, o textinho que é pequeno, e depois ir fazendo as atividades no caderno. A interpretação do texto, vocês poderão copiar as perguntas e relacionado ao texto, vocês irão responder as perguntas. E essa historinha, né, quando chegar aqui, que eu vou explicar, não é historinha, é uma tirinha. Então vocês poderão olhar no celular, olhar na imagem e responder no caderno. Quem não conseguir imprimir, tá bom? E as continhas também é muito fácil, é só copiar do caderno. Então vamos dar início à nossa aula. Eu vou ler o texto. É muito importante a leitura e a escrita, como sempre eu falo, né? E aqui, se vocês observarem, aqui esse texto tem fala, e todas as vezes que alguém vai falar, tem que colocar travessão, né? Antes da fala, 2 pontos, na outra linha, travessão. Então é muito importante a leitura e observarem o texto, para quando forem escrever historinha, ter noção como se escreve. Então vamos lá. Leia o texto com atenção. A onça e o sapo. Um dia o sapo estava à beira da lagoa e chegou a onça. Nunca vi bicho tão feio e pequeno. Dona Onça, eu sei que sou feio e pequeno, mas sou muito valente. Ah, então você é valente? Vamos ver quem assusta mais os bichos da floresta? A onça urrou o mais que pôde. A bicharada toda escondeu-se no mato. Agora, sapo, é a sua vez. Vamos, coache? O sapo então coachou. Imediatamente, rãs, pererecas, chias, gias e outros sapos fizeram coro. A onça levou tamanho susto que até hoje está correndo pela floresta. Então, é um texto assim pequeno, é um texto fácil de compreender, né? Então, vocês irão fazer a leitura e depois tem a atividade 2, que essa daqui seria a 1, que é a leitura, a 2 é a primeira atividade. Desenhe de acordo com as falas. Então, aqui, ó, nunca vi bicho tão feio e pequeno. Quem será que falou essa fala? Depois que vocês pegarem a folhinha, observarem a fotografia, vocês vão ver. Quem será que falou? Será que foi o sapo que falou essa fala, né? Ou foi a onça? Aí vocês vão observar o outro quadradinho. Dona Onça, eu sei que sou pequeno e feio, mas sou muito valente. Será que quem falou isso foi a onça ou foi o sapo? Então vocês vão desenhar a onça e o sapo. Então vocês vão ver qual quadradinho que desenha a onça e qual quadradinho que desenha o sapo, relacionado ao texto. Por isso que eu não vou comentar muito sobre o texto, falar do jeito que eu entendi, senão vocês, né, não vão nem ler o texto e já vão responder. Então é importante a leitura, observar bem o texto, ler o texto. Passando para outra folhinha, vem as perguntas, continuação. A terceira, responde de acordo com o texto. Qual o título da história? Então, qual o título da história? Como se chama essa história? Que nome se deu a essa história? A B, quais eram os personagens principais? A B, a C, a onça disse que o sapo era. Então vocês vão responder. A D, qual desafio a onça fez ao sapo? Fez ao sapo? Aí, no fim, o que aconteceu com a onça? 4, observe a tirinha e responda. Então, aqui vocês vão prestar bem atenção nas tirinhas, que tem os personagens, né? Tem a Magali, o Cebolinha e o Cascão.
Os personagens estão cuidando de uma planta. Em que eles estão pensando? Então, vocês sabem, né, que aqui tem o balãozinho, essas bolinhas aqui são, quer dizer assim, que eles estão pensando, né? Esse daqui, o primeiro, está pensando em quê? O outro está pensando em quê? O outro está pensando em quê? Então, eu não vou falar os nomes para vocês verem, observar e escrever. Então, Magali, no que ela está pensando? O Cascal, no que ele está pensando? O Cebolinha, no que ele está pensando? É muito legal. O importante é observar. A outra, se você fosse o personagem, o que plantaria? Então, se você fosse o personagem, o que você plantaria? Você plantaria o quê? Que tipo de planta você plantaria se você fosse algum desse personagem? Aí na próxima folhinha estão as continhas, muito fácil, né? São continhas de mais, de adição. Vocês vão observar que aqui tem continha com 2 parcelas e 3 parcelas. Então, não tem nenhuma que vai passar de 9 e não precisa subir. Então, vocês vão fazer, do vosso conhecimento, lembrando sempre que a gente começa da casinha da unidade e depois da casinha da dezena. E por hoje a aula terminou. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Lembrando que vocês têm que pegar o caderno de atividade para fazer. Hoje não tem redação, tá bom? Beijos.